E aí, segundo ano, tudo bem? Vamos lá? Vamos fazer a correção de história, né? Tia Sail vai fazer com vocês, eu vou lendo com vocês e vou explicando, tá? Então, a Tia Sail falou da chegada dos portugueses aqui, né, ao Brasil, e da expedição que veio com Pedro Álvares Cabral, e a Tia Sail agora vai lendo as perguntas e vai explicando a vocês. O número 1 tá aí. Quais eram os dois objetivos da viagem de Cabral? Primeiro objetivo era chegar às Índias, vocês já sabem das especiarias, né? E o outro objetivo era o comércio, né? É o comércio de fazer o início de fazer o comércio dessas especiarias com os outros países europeus. Então a resposta era chegar às Índias e dar início ao comércio português naquela região, né? Então era ele chegar às Índias era um objetivo e fazer o comércio dessas especiarias, né? 2. Como era composta a Esquadra de Cabral? Ela é composta por 3 embarcações e aproximadamente 1.200 homens, né? Era uma esquadra, veio várias embarcações. 3. Quanto tempo a esquadra navegou antes de chegar ao Brasil? Ela navegou 44 dias. Em que dia foram avistados sinais de terra? No dia 21 de abril foi avistada a terra. E no dia 21 de abril, dia 22 de abril, eles avistaram essa nova terra, né? 4. Em que dia Cabral tomou posse oficial da terra? Foi no dia 1º de maio, quando foi realizada a missa. Aí, oficialmente, ela foi vista como uma terra que pertencia a Portugal. Então, foi no dia 1º de maio, oficialmente, tá bom? Que nomes foram dados à nova terra? Vera Cruz, né? A Tia Saúl nem falou ainda de todos os nomes para vocês, mas como aí nós temos a terra de Vera Cruz, Santa Cruz, tem também a terra dos papagaios e Brasil. Sei que vocês não fizeram porque não está mencionado no texto, mas se vocês colocaram Vera Cruz, Santa Cruz e Brasil, tá ótimo. Depois a Tia Saúl dá por completo para vocês, tá bom? E agora nós vamos continuar aqui. A Tia Saúl vai lendo. Eu passei para vocês um texto que é em frases, né, para a gente enriquecer um pouquinho mais o que vocês já aprenderam, né? Havia milhões de índios quando os portugueses aqui chegaram. Gente, quando os portugueses chegaram aqui, havia mais de 2 milhões. Tem historiadores que acreditam que até 5 milhões de índios existiam aqui. E eles eram espalhados por todo o Brasil. Os portugueses chegaram imediatamente, foi no litoral brasileiro, né? Perto das praias. E depois no interior do Brasil, também havia índios espalhados em todo o Brasil. Segunda, foi no período das grandes navegações que os portugueses chegaram ao território brasileiro. Gente, então, no ano de 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, este ano foi o período que estava ocorrendo as grandes navegações. Primeiro foram os portugueses, depois saíram os espanhóis, né? Em busca de novas terras, em busca de lucrar, em busca de fazer o comércio, de ir às Índias, buscar especiarias, né? Então, esse período que os portugueses chegaram, que no ano de 1500 foi o período das grandes navegações. Os portugueses chegaram no Brasil no dia 22 de abril de 1500. Então, muitos historiadores usam o termo descobrimento e muitos usam o termo, né, a chegada dos portugueses. A Tia Saúl, eu prefiro, né, dizer que foi quando foi a época, dia 22 de abril de 1500, foi a época que os portugueses chegaram aqui ao Brasil, né? Porque a conquista deles aqui já havia índios. Então, que descobrimento é esse, né? Houve mudança quando os portugueses aqui chegaram? Claro que houve, gente. Só viviam aqui os índios que viviam aqui, com a maneira deles de viver, caçando, pescando, coletando frutos, né? Conhecia todo o interior do Brasil, que era todo completo somente de matas. E quando os portugueses chegaram aqui, houve uma mudança. Eles começaram a mudar, eles trouxeram a cultura, o modo de viver, depois que foram criando povoamentos, né? E aí foi mudando bem mesmo a estrutura, todo o território brasileiro. Em 1500, o rei de Portugal era Dom Manuel. Então, o rei que organizou a esquadra, pedindo que Pedro Álvares Cabral fosse o comandante, foi o rei de Portugal, Dom Manuel. Pedro Álvares Cabral foi o comandante da expedição de 1500. Então, quem comandou a expedição, quem veio aqui comandando as 3 embarcações foi Pedro Álvares Cabral. E Pero Vaz de Caminha foi o escrivão, é aquele que relatou que o rei Dom Manuel, você vai, eu quero que você relate, escreve tudo que você
sabe o que estiver acontecendo sobre a viagem, o que estiver acontecendo, o que você vê. Então eu quero que você relata, que você escreve tudo, porque naquela época era muito, né, era muito difícil ter escrivão, ter pessoas que sabiam ler e escrever. E Pero Vaz de Caminha veio nessa expedição. Tá bom? Então até a próxima aula, Tia Sayô vai continuar falando para vocês, tá bom? E um beijo